Vamos trazer informações direto de Brasília e da Assembleia Legislativa a respeito do dia de hoje. Dia importante, dia de grande movimentação na política, na Assembleia Legislativa, dia de eleição histórica, elegendo-se 2 presidentes num só dia, e você vai entender daqui a pouco. E direto de Brasília, toda essa movimentação que envolve Senado e Câmara dos Deputados. Sábia Barreto está em Brasília e nós vamos trazer informações aqui no nosso Jornal do Piauí, logo nesse comecinho de Jornal do Piauí, sobre essa movimentação. Esse salão nunca esteve tão cheio, né, Sálvia? Sávia, dia importante em Brasília, dia de começo de trabalho para os parlamentos. Dia simbólico, né, Joelson? Depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, realmente a posse e a eleição da presidência da Câmara e do Senado, elas ganham um novo significado, né? Um significado de que as instituições seguem funcionando, firmes, fortes. Houve todo um esforço para realmente redobrar a segurança no acesso à esplanada dos ministérios, à Praça dos Três Poderes e também, claro, nas obras de reconstrução aqui da Câmara. Eu presenciei no início os estragos, realmente muitas vidraças, muitos móveis danificados e todos os servidores, os trabalhadores buscaram realmente trazer ordem a essa casa nesse dia tão importante em que vão ser escolhidos o novo presidente, provavelmente reconduzido, Arthur Lira, aqui na Câmara dos Deputados. A gente está no Salão Verde, logo atrás de mim vocês devem estar vendo a movimentação porque é o espaço estão entrando, sendo chamados através das bancadas para tomar posse, bancada do Piauí, inclusive já devidamente empossada. E os senadores também nesse movimento para logo mais à tarde ter a votação tanto para a presidência do Senado, com Rodrigo Pacheco aí numa disputa realmente muito ferrenha com o Rogério Marinho, que é o candidato do PL. Então aí tem a divisão Lula e Bolsonaro no Senado, essa disputa com o cunho ideológico. A gente segue aqui acompanhando, Joelson. Ação de Deus, em nome do povo. Aí, inclusive Sávia, né, trazendo essas informações, vai trazer aqui para nós. E hoje já teve a abertura, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando a respeito da importância da participação das regiões do Brasil e chamando a atenção para uma peculiaridade que envolve o estado do Piauí, nesse primeiro dia de trabalho. Vamos acompanhar. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º do Regimento Interno e representando juntamente com a presidência as 5 regiões brasileiras, convido para compor a mesa as senhoras deputadas e os senhores deputados. Representando o Centro-Oeste, a deputada Flávia Moraes, do PDT Goiás. Representando a região Norte, o nosso decano, que presidirá a eleição desta Câmara logo mais à tarde, deputado Átila Lins, do PSD da Amazônia. Representando a região Sul, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. E representando, com muito orgulho, a região Sudeste, a nossa referência, nossa decana, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Antes de passarmos à leitura do compromisso de posse, informo que a mesa diretora recebeu o comunicado de renúncia ao mandato de deputada federal da senhora Rejane Dias. O senhor Merlong Solano Nogueira, representante do estado do Piauí, eleito pela Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, tomará posse em virtude da vacância do cargo. Isso chamou atenção, né, Sávia? A posse em Brasília marcada pela renúncia de Rejane Dias, deputada federal eleita, mas que agora já não é mais, agora conselheira do Tribunal de Contas do Estado, e Merlong Solano entrando como deputado federal.
é um fato atípico, né? Quando a gente lembra da posse do presidente Lula, quando ele fez menção ali à polêmica caneta do piauiense, agora na abertura também essa menção a esse fato atípico da política, né? Geralmente a disputa para uma vaga na Câmara dos Deputados, ela é muito acirrada, então realmente para um parlamentar renunciar precisa-se de um contexto amplo, mas foi muito bem justificado porque agora a ex-deputada Regiane Dias está no Tribunal de Contas fazendo um trabalho também importante de fiscalização das contas públicas de todos os entes estaduais. E agora Merlong Solano efetivamente deputado federal. Joelson. Muito bem, Sávia. Sávia Barreto trazendo as informações direto de Brasília, falando a respeito aí dessa movimentação toda. Daqui a pouco vamos voltar mais, Sávia, para falar sobre também o Senado. Mas antes eu quero convidar vocês, Sávia, e todos vocês, a entender como é que essa composição do Congresso Nacional foi alterada aí nas últimas eleições. Mas na Câmara Federal, por exemplo, quase 300 lugares serão ocupados pelos mesmos parlamentares que foram reeleitos a partir de hoje no Senado. Apenas 27 senadores assumem o mandato nesse dia 1º de fevereiro. Na Câmara, 513 deputados federais tomam posse nesta quarta-feira. A maior bancada entre os partidos é do PL, com 99 eleitos, seguida da bancada da Federação, PT, PV e PCdoB, que fez 81 cadeiras. O coordenador da bancada do Piauí destaca as prioridades que a bancada deve defender e o apoio ao presidente Lula. Sei que aqui vai ter muito trabalho, vai ter muita discussão, apesar de ter uma boa base parlamentar aqui, mas não é ainda suficiente para estar aprovando grandes projetos, pelo número de deputados que ainda nós não temos suficiente, mas é isso, o parlamento é isso, é conversa, cada votação tem que ceder aqui e acolá, para que um projeto de nação, um projeto de governo do PT com os aliados possam ter sucesso. O União Brasil tem 59 parlamentares e o Progressistas, 47 deputados federais. Com 17% das cadeiras, as mulheres são minoria. Apenas 90 mulheres foram eleitas deputadas federais, enquanto 423 homens terão mandato na Câmara Federal. A participação feminina é de extrema importância, porque as mulheres, elas representam o que há de melhor na política. Há um clamor social para essas mudanças e, mais do que isso, há um clamor social para que haja uma paridade de gênero. Não é fácil, mas há uma evolução, apesar de ser tímida, está sendo tímida essa evolução, mas os números mostram que praticamente triplicaram a participação feminina dentro do Congresso Nacional. Os reeleitos são 295 parlamentares, maioria. 201 são de primeiro mandato e 17 são ex-deputados que estavam sem mandato. 104 parlamentares são advogados, 84 são empresários, 370 deputados são brancos, mais de 72%. 20% são pardos e menos de 6% são negros. 8 parlamentares são declarados indígenas e amarelos. Do Partido dos Trabalhadores, os deputados são Dr. Francisco Costa, Flávio Nogueira e Florentino Neto. Um compromisso contra qualquer tipo de discriminação e preconceito e ajudar a todos que fazem a bancada do PT, a nossa liderança, a contribuir para a governabilidade, para que o presidente Lula possa fazer esse grande governo da reconstrução e da reconciliação nacional. Do PSD, Júlio César, Castro Neto e Marcos Aurélio Sampaio. Do Progressistas, Júlio Arcoverde e Átila Lira Filho. Do Partido Verde, Jadiel Alencar. Também nesta quarta-feira, 27 senadores tomam posse. Na última eleição, cada estado elegeu um representante para o Senado. As demais cadeiras, 54, foram preenchidas nas eleições de 2018. O mandato destes vai até 2026. Na Câmara dos Deputados, o Piauí tem 10 parlamentares de 4 partidos: PT,
PSD, Progressistas e PV. No Senado, o representante do Piauí é o Wellington Dias, ex-governador do estado e atual ministro de Lula, que deixou temporariamente o cargo para tomar posse no Senado. Segundo a assessoria de Wellington Dias, ele deve permanecer no Senado até a próxima semana e participará de votações importantes, inclusive da escolha da mesa diretora. Quem vai assumir o cargo com a saída de Wellington Dias é a suplente Jussara Lima, do PSD, esposa do deputado Júlio César. Os outros 2 senadores do Piauí que permanecem são Marcelo Castro, do MDB, e Ciro Nogueira, do Progressistas. A composição do Senado Federal, ele é composto de 81 senadores, sendo que as eleições não são dos 81 senadores ao mesmo tempo. Primeiro, tem uma eleição de 1/3 da casa e com 4 anos a eleição de 2/3 da casa. E essa diferença, digamos assim, na eleição é justamente para que garantam uma estabilidade em tempos de crise, ou seja, para que haja uma oxigenação dentro do Senado Federal, dentro dos senadores, independente do tamanho do estado, cada estado tem 3 senadores. Então, essa regra, digamos assim, ela vem desde a Constituição de 1946. E para que haja alguma mudança, tem que passar por um processo de emenda à Constituição Federal, que passe pelas 2 casas. Então, é complexo qualquer tipo de mudança nesse sentido. Aí, Sávia, é uma mudança nos nomes, né, da Assembleia, da Câmara dos Deputados e no Senado parcialmente, já que as cadeiras mudaram aí para apenas parte dos senadores, menos da metade, 1/3 do Senado passando por modificações. E na Câmara dos Deputados existe sempre essa discussão, né? O índice, a taxa de renovação, como é que isso muda a cara do parlamento, a forma como ele vai atuar. Uma certeza nós temos, esse parlamento, essa Câmara dos Deputados, chega bem dividida, né, Sávia, do ponto de vista das ideologias e da polarização que marcou também o processo eleitoral. Exatamente, Joelson. E quando a gente fala de renovação, é importante a gente se aprofundar, né? Porque muitas vezes são nomes que não foram eleitos na última legislatura, chegaram agora, portanto, mas são políticos experientes, ligados às estruturas de poder e muitas vezes beneficiados com nacos importantes do orçamento secreto, ou estão realmente muito próximos dessas estruturas de divisão de recursos federais. Então, até mesmo a renovação ela pode ser colocada em xeque quando a gente analisa o perfil do Congresso, que acredito que é mais conservador de fato, e com o governo de centro-esquerda do presidente Lula, prevê-se aí uma dificuldade na construção da base da governabilidade. Então, hoje é um dia de festa, de posse, também um dia de expectativa com a eleição, mas é um dia em que paira um problema muito concreto para o presidente, que é justamente conseguir compor e fazer avançar a sua agenda, a pauta econômica, que é prioritária nesse primeiro semestre, um revogaço, né, revogando aí várias medidas também do ex-presidente Jair Bolsonaro, programas como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular para serem retomados, tudo isso passa pelo Congresso e é um Congresso que precisa ser conquistado, né, e essa conquista ela passa também por espaços na máquina pública, segundo e terceiro escalão, que o governo Lula vai ter que ceder, já começou a ceder de fato para fazer essa composição. Muito bem, Sávia Barreto, direto de Brasília. Obrigado, Sávia, pelas informações que você traz para nós. Vamos continuar acompanhando toda essa movimentação. Hoje é dia importante para a política no Brasil. Muito obrigado, Sávia Barreto, direto lá de Brasília. Daqui a pouco todos os detalhes e todas as informações.